Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Mob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Modo Avião e hoje eu tenho uma convidada que vem da área de comunicação, com especialização em produção editorial, locução comercial, institucional, e que foi enveredando pela carreira até chegar no mercado imobiliário. Sim, a curiosidade em entender como as pessoas funcionam a levou para formações de PNL e coaching, além de vários outros cursos. Comigo, Solange Reis. Solange, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no Modo Avião. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Vou adorar esse bate-papo da gente. Maravilha. Solange já esteve conosco no Cúpula Summit. Já. Uma profissional que conversa com muitíssimos corretores de imóveis e donos de imobiliária, conhece a alma de ambos e vai poder compartilhar conosco hoje aqui aquilo que ela entende que são os dramas diários, os desafios que estão colocados para ambas as partes. Bora? Me pergunte. Solange, me conte um pouco dessa tua chegada no mercado imobiliário. Que ventos te trouxeram para cá? Pois é curioso porque quando eu começo a carreira no treinamento de pessoas, lá atrás, há 14 anos atrás, eu tinha encontrado eu acabei me especializando em transição de carreira, e tinha já atendido alguns corretores pessoa física. Mas um belo dia eu estava num curso de LinkedIn, com, aliás, um reconhecido especialista em LinkedIn no Brasil, Cristiano Santos, na Casper Libero. E quem era da turma? Matteo Gavazzi era da turma. E foi ali que a gente se conheceu, em 2014. Refúgios urbanos, né? Refúgios urbanos, exatamente. Estava no começo ainda, era 2014. Em 2016, aí a gente se conheceu ali, teve o primeiro contato, e em 2016 ele efetivamente me chamou para um atendimento na Refúgios. Então, em termos de imobiliária empresa, começa ali. Né? E todo o processo, a Refúgios vem crescendo, eu estou com eles há 9 anos, então a gente vai desenvolvendo de acordo com a empresa e de acordo com as demandas. E aí você vai entendendo bastante, e eu brinco sempre, eu não entendo de corretagem, eu entendo de corretores. Tem uma grande diferença nisso. E, obviamente, que a gente precisa conhecer o cenário e a realidade em que eles estão inseridos, mas a minha pegada é gente. E você vai entendendo muitas coisas dos desafios que eles vivem, né, durante a jornada aí de trabalho. E uma das coisas, por exemplo, a gente pode falar de N, mas uma das coisas que eu acho que é uma premissa é por que a pessoa se torna um corretor? No caso especificamente da Refúgios, no começo, muita gente de transição, muitos arquitetos deixando de trabalhar com arquitetura, com projetos para ser um corretor. O que faz uma pessoa que sai da área de arquitetura para corretar, né?
E aí, quando a pessoa faz a transição, a gente tem alguns cenários interessantes. Não só pela profissão da qual ela já vem, o que não estava, de fato, respondendo a ela. Por que ela não estava se sentindo realizada? O que estava fazendo aquela provocação? Será que é só dinheiro mesmo? Frustrações, né, que Pois vão é. além do dinheiro. Pois é, às vezes, sabe que eu encontrei muita gente realmente realizada. Teve uma jornada de realização aonde estava. E, de repente, aquilo, por algum motivo, não fazia mais sentido. E nesse cenário, você tem, por exemplo, pessoas que vêm de uma realidade, e aqui talvez seja um dos desafios aí maiores, pessoas que vêm de cenários onde ela é uma CLT, onde ela está dentro de uma rotina de vida que pode ser de muita entrega, pode exigir muito, mas ainda assim é uma CLT. A renda não é variável. E você tem uma previsibilidade que a corretagem jamais vai te oferecer. Exatamente. Então, só nesse ponto, você tem aspectos aí, não só de organização financeira, pessoal, vai precisar da profissional, você precisa ter uma resiliência bastante grande. E é assim, acaba sendo tudo um conjunto, porque não é só uma resiliência no sentido de, o não eu já tenho, né? Que é o padrão da venda, o não eu já tenho. Não é só isso. Eu preciso ter uma resiliência emocional para entender como é que vai funcionar a minha vida pessoal, porque essa questão financeira, ela vai oscilar. Eu preciso aprender um pouco sobre isso. Isso é um dos aspectos. Aí quando você olha para outros aspectos, como por exemplo, essa questão do eu tenho uma grande propriedade sobre o que eu fiz durante todos esses anos, e eu estou te falando de pessoas que desenvolveram uma carreira, Rodrigo, e foram reconhecidas dentro daquele métier onde ela estava inserida, dentro daquela área. E aí ela vai para a corretagem. E ninguém começa do zero. Assim, vou recomeçar a minha vida do zero. Esse zero, na verdade, ele não existe. Ele existe até a página 20. Porque você traz uma história. Você traz um amadurecimento de vida aí nessa brincadeira. E aí... Uma autoestima, né? Autoestima. E aí é que está o X da questão. Porque ela não considera que ela precisa passar pelas 4 fases do aprendizado. E na primeira fase eu não sei que eu não sei. E isso pega muito. Porque a pessoa, ela quer, em pouco tempo, aprender o que ela precisa aprender para poder exercer com a mesma propriedade e excelência o que ela levou anos lá atrás para poder chegar naquele lugar. Mas ela já estava acostumada com essa excelência. Então percebe que a pessoa precisa lidar com certo... Sim, impõe um sofrimento, uma ansiedade profunda. Né? Exatamente. Ela precisa lidar com vários sentimentos ao mesmo tempo, além dela ter que entender como que é a cultura da empresa em que ela entrou, como que é a metodologia que a empresa adota, porque uma coisa é você tirar o Cresce, uma coisa é você fazer o curso. Isso é obrigatório, ponto. Mas não é isso que vai te preparar para o mercado. Quem te vai preparar para o mercado é o dia a dia e essa vivência dentro da imobiliária em que você está inserido. Então, é muitos desafios e que leva muitas vezes as pessoas para dúvidas, para uma ansiedade muito alta, para travar no meio do caminho, para uma série de inseguranças. E é aí que eu entro nessa brincadeira. Porque... Pode falar. Eu imagino que você tenha um elemento importante nessa equação, que é a venda, né? Sim. Se você tem uma venda, digamos, precoce, né? Uma venda ali dentro de 30, 45 dias, eu acho que isso ajuda a aliviar um pouco essa ansiedade toda. Mas se você não tem, e é normal não ter, né? Sim, quantos exato. e quantos profissionais campeões de vendas levaram 90, 120 dias para fazer a sua primeira venda, e aí a coisa se agrava, né? Sim, exatamente. Ela dá uma engripada, né? Assim, uma das coisas, por exemplo, quando eu participo de processo de seleção, a gente precisa entender se essa pessoa tem um colchão financeiro. Ela precisa ter essa maturidade de entender que esse colchão financeiro ele é importante. Quem já vem da área da corretagem sabe disso. Sim. Quem vem de uma área completamente diferente e principalmente de uma renda que não é variável, que é uma renda fixa,
não é tão simples assim, não é tão fácil ela entender isso. Você precisa de um colchão financeiro ali que te assegure pelo menos por 6 meses. Então, é uma condição obrigatória, né? Esse colchão. O ideal é que... Flexibilizar esse colchão é um alto risco. Porque a chance de você espanar no meio do caminho é muito grande. Então, pode ser que a pessoa tenha ali de 30 a 35, também vai depender da imobiliária em que ela está. Vai depender do modus operandi que aquela imobiliária tem. E em São Paulo, depende muito, inclusive, da própria região, né? E tem coisas, é curioso isso, né? Porque cada empresa funciona de um jeito. Então, por exemplo, você tem imobiliária que acha mais interessante que o corretor seja um corretor que more na mesma área aonde ele vende. Pô, o cara conhece a região de trás para frente. Então, na hora que ele vai falar com uma outra pessoa, ele não vai falar, né? Olha, tem tantos metros quadrados, tem tantos cômodos e o custo do IPTU é X. Não é isso. A conversa não é essa. Porque no final das contas, e aqui fica uma observação, você vai mudar para corretagem? Goste de pessoas. Você encontra pessoas que não gostam de pessoas? É que tem gente que tem dificuldade. Que sofre, né? Que interagir, sofre né? muito, tem que exato. fazer uma força, digamos, de sociabilização enorme. E aí a gente, exato, e aí a gente entra em perfis comportamentais ou perfis de personalidade, onde a pessoa não gosta de socializar, mas o trabalho que ela escolheu e a profissão que ela escolheu é de socialização, é de conexão. Então, ela tem um desgaste bastante grande que ela precisa... E aí, de volta, né? É o meu ponto onde eu mais trabalho, que é autoconhecimento. Ela precisa entender como ela funciona. E ela precisa se respeitar. Então, ok, você escolheu, você gostou, porque de repente é uma renda interessante, porque de alguma forma... O que, aliás, aqui, cá entre nós, um parênteses, as pessoas acham que... Muita gente fala, por que você quer ir para corretagem? Porque eu quero ser dono da minha agenda. Que bobinha, né? Não é? Ingenuidade. É né? fofo. Lindo. Olha, só que não. Há controvérsias nessa história. Não é bem assim. Mas, enfim, a pessoa vai para esse lugar e ela precisa um pouco alinhar essas expectativas, porque a coisa não é tão simples assim. Você tem vários elementos ali que ela precisa olhar. E essa história da socialização é uma delas. Você quer? Tá. Porque você acha que realmente... Você tem um plano para sua vida pessoal, você tem um tempo para ela. Por isso que eu sempre falo que a pessoa precisa ter autoconhecimento e clareza dos objetivos pessoais e profissionais. E alinhar tudo isso com o objetivo na empresa em que ela está. Isso precisa ter uma clareza. Por quê? Porque se ela realmente quer seguir esse caminho e ela entende que ela vai enfrentar alguns pontos vulneráveis de si mesmo, como é que eu faço para entrar nessa jornada sem me agredir? Porque não adianta nada você ir contra a sua natureza e forçar muito a barra e chegar daqui, sei lá eu, alguns meses, um ano, você tá sem saúde mental, sem saúde emocional. Valeu a pena? Não valeu a pena. Mas essa história de fazer o que gosta... Gente, pensa em fazer alguma coisa que você não gosta todo santo dia. Não é a questão, não é romantizar. E aí eu acho complicado quando as pessoas romantizam, sabe? Eu mistifico a coisa. Não é, eu tenho que fazer o que eu amo. Não é nesse sentido. Mas não dá para ser pesado, né? Mas não dá para ser pesado. Porque quanto tempo do dia a gente leva trabalhando? Então, me parece que o problema começa na seleção. O processo seletivo é raso, né? Dentro das imobiliárias, do meu ponto de vista, extremamente raso. Eu não vejo questões nessa profundidade. Muita gente olha para a capacidade negocial, capacidade de relacionamento, né? Não, uma pessoa bem relacionada, conhece investidores, trabalhou lá numa seguradora, na Prudential. O histórico, né? Lindo. Ou veio, né? Muitas vezes de uma outra imobiliária, mas não é porque veio de outra imobiliária que está com todas essas respostas bem encaixadas, né? Muito pelo contrário, às vezes não tá, por isso que saiu. Exato. Né? O meu papel dentro desse processo de seleção, ele está no comportamental, ele está no perfil. De bater um papo, eu bato um papo. Eu quero ouvir a pessoa, eu quero ouvir a história dela. E ali dentro da história, ela já me conta muitas coisas que são importantes.
Então, o meu parecer está muito dentro desse lugar do quanto aquela pessoa, com a história que ela traz, com as expectativas que ela tem, e com algumas perguntas que são aí um pouco mais pragmáticas, o quanto ela conversa com a cultura e os valores daquela imobiliária. E às vezes não é só da imobiliária, é também com o líder. Então, olha só, porque não sou só eu que entrevisto, porque tem as outras pessoas que entrevistam também, eu faço uma composição ali, mas, Sol, a gente queria que você entrevistasse fulano para trabalhar com Beltrano, que seria o líder. Eu conheço esse líder, eu sei como que é o perfil dele. Então, se traz para mim uma pessoa com um perfil muito diferente, não vai rolar. Pode até ser que, puxa, mas fulano vende pra caramba, é um excelente corretor, tem uma... Tudo bem, só que no dia a dia, no convívio, e não tem como a gente não olhar para isso, vai dar ruim. Porque vai ter um conflito ali bastante grande e a gente precisa entender uma coisa que é a seguinte. Isso eu já trago de outros lugares, mesmo antes de trabalhar com treinamento especificamente. Quando eu fazia entrevista em outra empresa, treinar, ensinar a parte técnica é fácil. Mas você não treina caráter, você não treina valores. Você precisa ter isso conciliado com a empresa em que você está atuando. Não tem muito como. E tem gente que acaba forçando um pouco a barra, sabe? Achando que não, vai dar. Não vai dar. Já vi eu sinalizando. Falei, olha, acho que tem... Ok, a pessoa tem pontos interessantes, importantes, mas tem os seguintes pontos de atenção. Eles são todos comportamentais. E já vi a imobiliária trazendo e lá na frente dá problema. Aí eu viro aqui, eu não sei, não é do seu tempo, mas é do meu. Os Carangas e Motocas era um desenho animado de motocas. E tinha uma motoquinha pequenininha que virava pra moto que era chefe, porque era um desenho animado, e toda vez que o chefe não ouvia ele, falava, eu te disse, eu te avisei. Aí eu fico nesse lugar, eu avisei. A gente é complexo, né, Rodrigo? A gente é muito complexo. E o ambiente de vendas é extremamente desafiador, né? Você tem a falta de previsibilidade, Sim, que gera um sofrimento, né? Uma ansiedade nas pessoas. E é normal que o mercado tenha momentos mais difíceis, enfim. E por outro lado, a gente vê o gerente, uma figura extremamente demandada, sobrecarregada dentro da imobiliária. Sim. E aí eu não vejo muito espaço para essa conversa acontecer, essa conversa desse entendimento mais profundo, porque processo seletivo nunca é 100%. Sim. Né? Sim. Sempre Sim. passa ali Você alguém tem uma margem claro. que não estava exatamente bem alinhado. Mas aí eu não vejo os gerentes fazendo essa lapidação. Sim. Esse esforço, né, de entender, de aproximar. E aí você tem, no fim das contas, um profissional que vai começar a errar, vai começar a produzir, digamos, arestas ali nos relacionamentos internos, tal. Me parece que, de fato, o gerente, se ele for tentar fazer essa conversa, ele não vai conseguir tempo hábil, efetivamente, assim, e a carga emocional é muito forte. Sim. Porque aí você entra na intimidade da pessoa e vem questões ali do tipo, tô com a pensão do meu filho atrasada, e outras, né? A parcela do carro atrasado, tal. Se o gerente for resolver tudo isso, cara, a corretora que está se separando, ele não dá conta, né? De tocar um time e ainda olhar para essas questões. Você acredita que, de fato, o gerente não tem esse dever? Até onde vai o papel dele? Onde termina esse papel do gerente de vendas? E onde começa o papel de uma profissional como você? Eu acho que a gente precisa considerar modelos diferentes de liderança. Você vai ter o gerente, que é talvez a grande maioria, é esse modelo que você colocou, né? O modelo tradicional, onde ele também cuida das negociações, onde ele cuida de uma série de coisas, como a gente também tem um modelo diferente, onde o líder, ele não é um gerente, ele é um líder,
e ele está ali muito focado nas orientações, na mentoria. Então, a gente consegue desenvolver uma avaliação de desempenho estruturada, muito bem estruturada, onde aquele corretor responde à própria avaliação, o líder também responde, e eu estou falando de algo que a gente adaptou dentro de um modelo específico, tá? Porque isso precisa ser específico dentro da empresa. Não adianta você pegar um modelo que existe no mercado, pré-concebido já e padronizado. Você precisa identificar os valores ali da empresa. Então, a gente elaborou. E aí você tem essa conversa entre o líder e o liderado, eles vão bater aquelas avaliações e ali eles vão conversar. Puxa, né? Eu tô com uma percepção completamente diferente. Eu tô dizendo que eu tô indo super bem e você tá dizendo que não, e vice-versa. Às vezes acontece. O líder fala, não, você manda muito bem. Nossa, eu achava que eu não tava indo bem. E existe uma conciliação. A partir desta conciliação, legal, o que a gente precisa dizer? O que a gente é importante a gente manter? E o que a gente precisa melhorar? Se você tiver isso uma vez por ano, se você tiver isso a cada 6 meses, você consegue ter isso, você diminui muito essas arestas que você está dizendo. É óbvio que elas vão existir no dia a dia, mas você minimiza muito esse impacto. Quando você vai para um modelo onde o gerente já tem essa sobrecarga, porque ele também cuida das negociações, ele precisa olhar contratos, ele precisa olhar de todo mundo e ainda assim olhar a meta, né? Está ali alinhado e ele é aquele papel de... Porque o gerente é aquele líder que está no meio. Ele é o recheio do sanduíche. Ele responde para a equipe dele e ele responde para quem o está comandando também de alguma forma. Se você tem essa avaliação também estruturada, que é uma coisa que não existe, então, na verdade, qual seria o ideal? Que esse gerente também tivesse um treinamento de liderança. Que ele pudesse também, primeiro ele, ter essa margem de clareza de si mesmo, de olhar para a equipe, como é que está a base de confiança da equipe, como é que está a base de comprometimento com a equipe, engajamento, seguindo ali aquela pirâmide desses valores. Se ele consegue isso, e ele faz isso periodicamente, ele minimiza muito também essas arestas. Então, na verdade, é o quanto as imobiliárias estão entendendo que adotar determinadas atividades. Mas leva tempo. No começo, para você implantar, como qualquer outra coisa, é óbvio que leva. Mas a partir do momento que você estrutura isso e coloca na sua rotina, e eu não estou falando de uma rotina diária, eu estou falando de uma rotina de avaliação de alguns meses, você traz consciência para o dia a dia também. Na medida em que você consegue olhar para a tua equipe e a tua equipe entender, todo mundo, que você consegue ter, que eu como corretor, por exemplo, se eu estou me sentindo inseguro por algum motivo, se eu estou com algum problema, mas eu sinto confiança na minha equipe e no meu gerente, eu vou poder colocar aquela vulnerabilidade para ele, e eu não estou falando necessariamente de uma vulnerabilidade pessoal, mas se eu consigo entender que, olha, eu estou num lugar de confiança e de segurança, e aqui eu tenho um ponto que eu preciso trabalhar, mas eu posso confiar, eu vou dar o meu melhor, porque nesse momento eu não estou conseguindo entregar, eu recuo um pouco, resolvo o que está me perturbando ou me preocupando e volto pronto para poder ajudar qualquer outro da equipe, porque momentos de dificuldade todo mundo vai ter. Mas se você estiver numa equipe onde o espírito é muito individualista, você não consegue essa cooperação. Então, essa colaboração da equipe, e percebe que são duas coisas que caminham juntas, né? A equipe em si e a liderança. E a liderança com a equipe. Essa construção de relacionamento onde todo mundo colabora de verdade, que eu sinto que eu posso confiar no meu colega do lado, que eu posso confiar no meu líder, isso vai impactar no resultado final de venda. Ponto. Porque isso vai trazer toda a resposta comportamental vem de uma emoção. E a emoção vem de um pensamento. Se eu não confio, se eu acho que se eu falar, eu vou ser só repreendido, ou eu vou ser... Se eu falar, o cara vai me cortar, cara, eu não vou falar. E aí eu não vou falar, que é muito pior, né? Quando você não fala, o que acontece? Você continua com o problema. Só que aí você age de acordo com o que está na tua cabeça
que você acha que deve e de acordo com o que você acha que o outro vai pensar. É uma loucura. Trazendo aqui para a rotina de uma imobiliária, é muito comum você ter um campeão de vendas tóxico, Exato. um corretor super tóxico lá, um cara individualista e tal. Quando esse cara sai, afloram excelentes talentos. Exatamente. Por quê? Exatamente. Eles estavam, digamos, intimidados, né? Alterando o seu comportamento em função de uma emoção, né? Sim, sim. E não produziam vendas. Daí você vai falar, o cara aprendeu a vender naquele momento? Não, ele sabia vender, ele sabia o que precisava ser feito, mas ele não fazia porque ele não sentia confiança, segurança. Você tocou num ponto interessante, que é uma coisa que os gerentes precisam entender, de um modo geral, que nem todo mundo é motivado do mesmo jeito. Então, às vezes você tem uma equipe, a pessoa nem precisa ser um vendedor tóxico. Pode ser um cara que vende pra caramba. Se esse líder tá sempre o tempo todo falando, olha, fulano vende muito, fulano é maravilhoso. Você tem toda a mesma estrutura igual ao do fulano. Se fulano vende, por que você não vende? Né? Ou ele fica nessa... que até existe um nível de competição que ela é saudável. Mas existe um nível que não é. Porque tem pessoas que realmente se inspiram. Não, se esse cara vai, eu vou também. Não vou ficar aqui, vou atrás. Vão lá se matar, né, até o fim. Só que tem gente que funciona exatamente do jeito contrário. Quanto mais você fala que o outro está conseguindo, mais eu me travo. Então, eu preciso ter esse olhar. Então, é importante para o gerente. E assim, tem uma coisa que acho que não dá muito para a gente fugir hoje no mercado, Rodrigo, que é quem faz gestão de pessoas precisa entender de pessoas. Então, não é só você entender de como você faz uma negociação, mas é também como você lidera as pessoas. E vou dizer mais, eu não sei se os gerentes se lembram disso, mas o cliente também é uma pessoa. O comprador e o vendedor também são pessoas. Sim, tomados por emoções, né? Quantas vezes você... E o corretor é o mediador. Então, o quanto que ele não precisa estar bem emocionalmente, seguro e confiante para poder passar isso naquela mediação e para não perder aquela venda. Querendo ou não, a gente tem ali o escopo emoções direcionando o comportamento e que ele pode ser um comportamento muito bem sucedido de resultado, de venda, como não. Vai depender de como essas relações se desenham no meio do caminho, né? Eu acredito demais que a pessoa que está com a vida bagunçada e com as emoções bagunçadas, desculpa, não vai produzir. Exato. É isso mesmo. Por isso Às vezes produz por absoluta necessidade, porque tem um dom extraordinário, mas em condições normais de temperatura e pressão, ela vai sofrer e não vai performar. E não sustenta por muito tempo. Uhum. Ela não consegue se sustentar. Oscila, isso. Né? Ela vai oscilar muito. Tem um trabalho que eu faço, e aí a gente entra, que você tinha falado anteriormente, né, do onde entra meu trabalho. Depende do modelo de imobiliária. Mas em um dos modelos, por exemplo, o corretor entrou. Logo depois que ele entrou, a gente começa um processo de coaching específico para ele. As sessões são individuais, são um número específico de sessões, são individuais e confidenciais. E ali eu vou ajudar ele a, primeiro, se autoconhecer, porque a gente tem várias ferramentas para isso, então é um processo de autoconhecimento e alinhamento. Quais são os seus objetivos pessoais? Quais são os profissionais e como é que você conversa com esse modelo onde você está? Em contrapartida, ele está também no treinamento técnico com os corretores, com o líder no dia a dia. Então, para equalizar isso. Passada essa fase, eu faço atendimentos one-on-one, um para um, e a pessoa que vai trazer para mim a demanda, ela que vai trazer essa pauta. Então, e nessa pauta, eu faço muito esse lugar da escuta ativa. Pura e simples. Então, pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão com o cliente. Lembra, eu não sou corretora, mas o papel ali está em ouvir e entender que estratégias a gente pode desenvolver para ela poder resolver aquele momento, para ela se reequilibrar de alguma forma emocionalmente, trazer uma clareza, trazer um alívio e dali ela continuar. Então, isso acaba tendo um impacto também no resultado dela no dia a dia. Tem gente que às vezes me procura só para... puxa, preciso te contar, super consegui o resultado e foi graças ao apoio.
E eu não sei muito se todo mundo tem noção do quanto isso é impactante no dia a dia, sabe? Sim, com no certeza. indivíduo. Com certeza. Porque é um mercado todo baseado em confiança, né? Exato. Autoconfiança. Exato. E muitas pessoas estão com a autoconfiança abalada, né? E a partir do momento que você não tem confiança na tua entrega, o cliente percebe automaticamente. Exatamente. E aí, você está falando, não só na entrega e tá na maneira de você falar, Total. né? O quanto você passa de segurança na hora que você fala. E aí a gente volta para aquele caso, por exemplo, do corretor que está ainda no início, que aquele, principalmente, que já teve muita segurança na atividade anterior, e ele quer ter a mesma e ele não vai ter. E aí ele se cobra. Quando você está diante da outra pessoa, você vai aparecer. Então ele precisa de fato. Não, pera, calma, você está num processo. Vai devagar, entende que vai devagar. Respeite-se e você vai construir essa confiança. Inclusive, muitas vezes, eu imagino que seja plenamente possível se demonstrar a tua vulnerabilidade, com inclusive, certeza. né? Eu Com tô me certeza. lembrando de uma profissional que eu conheço que fez essa transição de carreira. E é isso, uma pessoa de relacionamento que no início chegou num mercado novo, complexo, e ela, olha, tô pegando, né? Me dá uma chance aí, Sim. me dá um tempo, e os clientes abraçando. Não, é já isso percebi mesmo. que você é diferente, já percebi Sim, que você é sim. boa e você está pedindo aqui, legal, vai ter essa tolerância. E olha que curioso, por que você acha que eles reagiram assim? Porque é verdade. Sim, O outro reage bem à verdade. Principalmente numa relação, por exemplo, pegando os corretores, principalmente numa relação dessa de negócios. sim, É uma pessoa que eu posso confiar. sim. Se a pessoa está dizendo para mim, olha, não tenho essa informação, mas eu vou buscar, ela está sendo honesta. Ela não está floreando, ela não está inventando. Então é uma pessoa que eu posso confiar. Perfeito. Então a gente falou aqui sobre a importância de uma avaliação de desempenho, Sim. né? A gente falou sobre um processo seletivo estruturado, a gente falou sobre esse ambiente, né, para que as pessoas possam colocar as suas aflições, enfim. E tem um outro ponto que me parece super importante, que é o feedback. Você Sim. ter ali um reconhecimento, muitas vezes, ou mesmo um apontamento ali de uma situação que não andou a contento, mas o número é importante e está todo mundo olhando para ele, mas jamais a gente pode deixar de olhar para os comportamentos ali e dar Caminham juntos, né? Exato, e dar essa baliza. Como que você entende o papel do feedback ali na corretagem? Eu acho ele fundamental. Fundamental. E quase em todo... Pegando uma imobiliária que tenha vários setores, ele não é só importante para o corretor, ele é importante inclusive para o pessoal do suporte também. Para o reloginho funcionar, cada pecinha funcionar, todo o mecanismo andar bem, as pessoas precisam de um feedback. E tem gente que não tem... Tem muito gestor que não dá feedback porque ele tem medo de dar feedback. E você tem técnicas muito interessantes de dar o feedback, né? O feedback sanduíche, por exemplo, é um modelo bem legal. Entenda sempre que alguém precisa avisar aquela pessoa que o que ela está fazendo não está dando o resultado que se espera. Então, o que eu acho que acontece no mercado ainda, que precisa ser amadurecido, feedback é falar mal da pessoa ou ela criticar a pessoa. Não. Feedback é você olhar para olha, fulano fez... A gente tem um processo, por isso que outra coisa também, fazendo um parênteses aqui, tem um monte de empresa que não tem processo desenhado, né? Não tem os papéis claros. A gente precisa ter isso muito claro. Então, supondo que você tenha essa estrutura clara, olha, fulano está seguindo um processo aqui, ele pulou essa parte, ou ele não fez o que ele deveria fazer, e a gente está tendo um resultado equivocado, a gente está tendo um resultado que, se a gente continuar, vai dar um problema. Como é que a gente vai falar com o fulano? Então, eu vou chamar o fulano, eu falo assim, lembra quando você fez, sabe, essa situação? Então, esse procedimento está levando a gente para um resultado equivocado. Não é isso que a gente quer. A gente quer um outro resultado. Como é que você aborda isso? Primeiro que você não vai apontar... As pessoas precisam aprender que eu não estou criticando a pessoa. A gente precisa olhar para a situação. É para a atitude ou é para o procedimento. Então, o feedback sanduíche, por exemplo, basicamente
Eu vou precisar conversar com uma pessoa e não é uma conversa legal, é uma conversa dura, às vezes, né? Porque o feedback também não é só o ruim, o feedback também é o ponto legal. Eu chamo aquela pessoa, mas antes de chamar, para pensar. Quais são os pontos realmente verdadeiros que você acredita, e aqui é verdade, ela precisa aparecer, que você realmente vê de legal no procedimento, no desempenho daquela pessoa. Não, essa pessoa tem uma facilidade com conexão que é incrível com o cliente. Os clientes adoram. Pô, isso aqui é super importante, né? O como ela faz essa ponte. Qual é o problema? Ela tem um problema sério no levar as informações sobre o imóvel. Ela não estuda o imóvel antes. Isso aqui... E ela improvisa na hora da visita. Isso não é legal. E aí, qual é o outro ponto bom? Ela não só inicia uma boa conexão com os clientes, mas ela também consegue ter bons fechamentos. Então, você fala, puxa vida, né? Imagina se ela não... Porque aí ela tem um problema no meio. Tá? Como é que ela consegue ter bons fechamentos com esse problema no meio? Porque ela consegue... resolver isso com toda a simpatia e empatia que ela tem, ela consegue resolver isso na negociação, se caso ela cometeu algum erro de informação no meio. Mas a qualidade cai, concorda comigo? Sim. A credibilidade também cai. Então, o que a gente precisa fazer? Chama essa pessoa e fala, tem coisas muito importantes aqui, que a gente gosta no teu processo, no teu desempenho, e que é importante você manter, que é essa conexão. Tem um ponto que a gente precisa olhar com atenção. Percebe que na hora que eu vou falar do ponto, eu não vou falar um mais. No entanto, se eu estou falando de uma coisa positiva, eu taco mais no meio, já era, esquece. Levantou a barreira da desconfiança. Né? Quando eu faço isso, eu estou trazendo que tipo de emoção? Eu estou trazendo uma emoção negativa para a conversa. E eu vou despertar a emoção negativa no outro e vou despertar a defesa dele. E não é isso que eu quero. Qual é o meu objetivo? É criticar a pessoa ou o meu objetivo é eu melhorar o meu processo continuamente no dia a dia e ter um resultado legal para frente e não só naquele momento. Então, olha, tem um ponto aqui que a gente precisa olhar. É muito importante que você não improvise na hora que você vai fazer a visita, que você estude esse imóvel. Tem alguma coisa que acontece, que você se sente inseguro, que você tem dúvida e que eu possa te ajudar nesse momento? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Olha, eu vou me organizar melhor, eu vou não sair tão afoito, eu vou organizar minha agenda para estudar isso um dia antes. Entregou a mensagem, né? E foi bem aceito. Exatamente, porque na hora eu aponto o problema e falo, apesar de você conseguir corrigir isso no fechamento, a gente precisa... Como é que a gente faz? Daqui quanto tempo a gente pode verificar se deu tudo certo, se você está seguro nesse lugar? Porque esse compromisso do daqui quanto tempo a gente volta para falar disso, está dentro dessa estrutura de feedback. Porque se amanhã ou depois eu olhar para essa pessoa, e aí a gente vai para o off-board, eu olhar para essa pessoa e falar, puxa, eu não quero mais ela no meu time, não se esqueça que um dia, no começo, você trouxe ela para dentro e ela construiu uma história. Você acreditou naquela pessoa, ela construiu uma história contigo, então na hora da saída eu preciso ter honestidade, respeito e transparência. Se eu tenho esses feedbacks no meio do caminho, a pessoa não vai ser pega de surpresa. Né? Eu sempre digo aos nossos líderes lá na cúpula, a demissão jamais pode ser uma surpresa. Exato. O desligamento de um corretor, sim. Né, ele não pode ser uma surpresa, ele tem que ser algo, não tangível, diria combinado, né, mas antevisto. A partir de alinhamentos e conversas que você vai estabelecendo. Exatamente. E você, a própria pessoa, eu fico batendo na mesma tecla, parece papagaio repetindo, mas veja, se eu sei o que eu quero para mim na minha vida pessoal, se eu tenho clareza dos meus projetos pessoais, se eu sei o que eu quero de realização profissional e como aquilo funciona, eu tenho certo para mim como é que as coisas estão andando. Na hora que eu vejo que alguma coisa está descarrilhando, eu preciso olhar para aquilo que eu já tinha claro. Mas se eu já entro no caos e não tenho nunca isso claro e vou na vida deixa me levar, você perde. Né? A chance de dar errado é... E isso tudo vai impactar, não adianta, isso tudo vai impactar lá na frente no número. A venda A venda é uma relação de pessoas, ela é uma conexão
de confiança, basicamente. E para isso eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem no lugar onde eu trabalho, eu preciso confiar no meu gerente, eu preciso confiar no meu líder, eu preciso confiar na estrutura a qual eu estou ligado. E muitas vezes a gente está achando que é só uma questão de mercado, né? Exatamente. Uma questão de investimento, tenho dinheiro ou não tenho, e muitas vezes a gente sabe, né, o quanto é normal o cliente tirar dinheiro de onde você nem imaginava, né? O cliente jurava que ele tinha lá 900 mil, de repente ele apareceu com 1.200.000 e você fica Da um onde, cara de né? bobo, né? Tipo, e aí, da onde saiu, né? Como é que você conseguiu, né? É porque ele estava realmente Sim, encantado, realmente exatamente. Comprometido, né? comprometido com a negociação. Realizar aquele sonho, porque A muitas vezes emoção aquele era é um muito sonho. forte, né? Exatamente. Ele se vira, né? Ele dá um jeito. Claro que não são todos os casos, mas isso realmente acontece. Então, olha a responsabilidade que é, porque muitas vezes, se a gente, e aí é uma questão de percentual, que eu particularmente não tenho, talvez você até tenha, o quanto de todos os compradores, quantos por cento são investidores e quantos são, na verdade, pessoas que estão realmente mudando de casa. Quando ela está mudando de casa, ela está mudando de lar. É a história da vida dela. Então, ali tem muito mais emoção do que quando você só está investindo, concorda comigo? Mas mesmo o investidor, sabe? Ele tem, mas O investidor também tem emoção, assim, né? Porque, querendo ou não, ele tem muitas oportunidades de investimento. ele pode escolher. E tem várias uma outras. história que toca mais fundo o investidor. E ali ele faz a escolha dele. Ele é desconfiado, conservador, ele vai para o imóvel, né? Sim. De repente o imóvel pronto. Ele é um cara muito agressivo, um cara muito ousado, ele vai para uma bolsa, ele vai para Sim. investimentos de maior risco. Enfim, tem emoção em tudo. E aí a gente peca justamente na leitura de pessoas, né? De não Exato. conseguir entender as emoções que estão movendo. E essa é uma tarefa, eu diria aqui, que a gente precisa deixar para, não apenas para os gestores, né? Mas para os corretores também, de buscar esse conhecimento. Sim. Sim. Porque tem um agravante, né? O comportamento humano vem mudando muito em função do Bastante. embarque da tecnologia, né? Cada vez mais presente na nossa vida. E isso muda por completo as relações interpessoais, né? Completamente. E é engraçado você tá falando, eu tô lembrando do gesto, quando a gente tá com o celular na mão, a gente até poderia dizer que a pessoa tá ensimesmada, mas ela não está, né? Ela não tá olhando para ela. Ela tá olhando para fora, só que de um jeito diferente, numa janelinha pequenininha. E pior, aí ela se aliena, porque quando você se relaciona com o outro te provoca exatamente, é como um casamento, né? Você cresce muito com um ser humano dentro de uma relação mais pessoal, porque o outro tá o tempo todo te provocando nos pontos positivos ou negativos. E você tá sempre ali nesse momento. E acontece isso também com a gente no trabalho, né? Com as pessoas com quem eu me relaciono. E aí, a inteligência artificial... E aí, eu vou falar como alguém que vem da área de letras também, porque eu dei aula durante uns bons anos, principalmente para o ensino médio, o quanto que a gente está comprometendo o desenvolvimento, a habilidade social dessa garotada ou desse pessoal mais jovem, sabe? De não desenvolver resiliência. Principalmente resiliência. Se a gente está falando especificamente do mercado imobiliário, não tem, acho que a palavra-chave resiliência, ela tá em cima da mesa todos os dias, né? Porque o receber o não é A regra. a regra, exatamente. O sim é a exceção. E você trabalhar pelo sim da melhor maneira também é a sua função, né? No final das contas é essa. E trabalhar por um sim onde o outro se sinta também satisfeito, se sinta verdadeiramente feliz com aquela negociação, né? E não só você que intermediou aquilo. Você tem outras pessoas. E eu acho, assim, eu particularmente sempre gostei muito da questão da tecnologia. Sempre fui atrás, desde lá de trás. Pra você ter uma noção, eu sou uma diagramadora formada pelo Senai, eu calculava texto com tipômetro, que era a gente media o tamanho da letra. Então eu venho do analógico total. Mas quando você tem um PageMaker, hoje você tem um Adobe da vida que você faz as coisas muito rápido, é maravilhoso. Quando você vai para uma IA,
que faz uma série de coisas para você, como que a gente deveria olhar para essa ferramenta? A gente não deveria olhar para essa ferramenta como algo que facilita a minha gestão de tempo? Sim. Como um instrumento facilitador? E não como alguém que substitui a minha capacidade de analisar e criar? E aí que eu acho que tá talvez a pegadinha mais delicada. Uma coisa é você usar uma IA, por exemplo, para discutir uma ideia, né? No teu negócio, você coloca lá e ela te traz algumas considerações, você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, ela está te ajudando. Outra coisa é você colocar um prompt ali, pede alguma coisa, ela te entrega e você só reproduz. Cadê você? Sim. Cadê a sua assinatura? Se anulando, né? Você pois é. Deixando passar uma oportunidade de se fazer marcante, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que você precisa se atualizar e sim usar e saber usar ela a teu favor, você também precisa entender que você não pode estar... Você é o mestre da brincadeira e não o contrário. Agora, diante dessa nova geração que vem, né, com menos resiliência, te pergunto, os mais velhos terão mais espaço dentro do nosso mercado? É uma pergunta que eu também tenho me feito pra caramba ultimamente. Porque as empresas não estão preparadas para essa conversa, né? Exatamente. Poucas estão. E quando eu olho para as imobiliárias, eu vejo algumas empresas que têm muito em função do dono, que também é 60 a mais. Sim. E aí ele traz, né, as pessoas que já vêm com ele ao longo da construção. Mas eu não vejo dono de imobiliária com 35 anos colocando gente de 60, de 65 para trabalhar. Não estou nem falando dos septuagenários, né? Mas essa turma vai continuar nativa e ela vai, me parece, ter inclusive valor, né? Eu acho, porque ela tem uma expertise que essa garotada não tem. Eles podem não ter o gás físico, mas tem um ganho de maturidade e de expertise que a garotada não tem. Você me lembrou uma história desses dias, eu estava conversando com um fornecedor de um lugar onde eu faço compras e ele estava com um problema com o fornecedor dele e a gente estava comentando, ele falou assim, eu tenho vários problemas, eu mandei todo mundo embora, todo mundo que era jovem, olha que louco, eu parei de ter problema quando eu mandei a garotada embora e contratei 2 senhoras. E uma deve estar na casa dos 50 e a outra está na casa de mais de 60, de 60 a mais. Eu falei, eu parei de ter problema. Porque as pessoas são comprometidas, são responsáveis, são super atenciosas com o público, eu não tive mais problema. Então, tem imobiliária que contrata, que eu já vi, 50 a mais pelo menos, com certeza. E aí tem 2 coisas. Você tem uma pessoa emocionalmente mais madura, né? Uma expertise de corretagem também madura, mais equilibrada para o dia a dia da profissão. Tá. Por outro lado, tem uma resistência a redes sociais, tem uma resistência à tecnologia. Talvez seja esse o desafio dessa galera 50 a 60 a mais. Que se propuserem a perder um pouco esse preconceito e ir atrás e aprender, acho que eles ganham um mercado, ganham tempo aí de atividade muito promissora no mercado. Porque se o jovem não entender que... E eu até acho interessante quando eles fazem, é importante fazer o que se gosta. Hoje eu vi um meme que tava assim, eu sou louco para achar um emprego onde eu trabalhe meio período e só faço o que eu gosto. Um período inteiro já é demais. Não, pois é, e fazendo o que gosta já é demais, exatamente. Então, sim, eu acho que eles têm uma possibilidade de mercado bem interessante aí. E o desafio é esse. Você tá afim de sentar e aprender? Porque o que eu ouço de algumas pessoas, inclusive de um empreendedor, 50 a mais. Ai, não, eu tô muito velho para aprender isso. Eu dei aula de inclusão tecnológica para terceira idade na USP há um tempo atrás, há muitos anos atrás, lá no Instituto de Matemática. Cara, e assim, eram engenheiros, eram professores, era uma galera. E teve um senhor que ele era médico, ele tinha sido diretor da Faculdade de Medicina. Ele tinha mais de 80 anos, estava lá. Esse era muito divertido, era muito legal. Era um pessoal que estava se desafiando. E para eles, isso já faz muitos anos, então você imagina que...
E para eles o desafio era, como assim? Meu neto de 3 anos sabe mexer nesse negócio e eu não sei. Era um desaforo. Então eles iam atrás. Se a gente tiver essa garra... E identificar essas pessoas, né? E aí volta na leitura de pessoas, né? Exatamente. Eu acho que você tem É legal olhar para isso, sabe? É uma oportunidade. Legal. A gente está chegando ao fim, mas eu queria te pedir aqui uma dica para quem quer evoluir a sua qualidade de gestão de pessoas e o seu autoconhecimento. O que você sugere? A primeira coisa que a gente precisa ter é clareza de quem somos, né? Então, ok, a gente tem no mercado ferramentas. Você tem muitas ferramentas no mercado para autoconhecimento. Você tem terapia. Ai, mas Solange, eu não sou louca, nem tô doente. Sério? Não, né? Não. Terapia é muito legal. Tem os processos de coaching, tem processos de PNL. Tem tanta ferramenta no mercado, mas antes de qualquer coisa, olha para dentro. O que você está fazendo da sua vida? Como está a qualidade da sua vida hoje? Eu ando muito cansado. Olha para você primeiro. Você não está tendo resultado por quê? Está muito cansado? Como é que está a qualidade do seu sono? Como é que está a qualidade da sua alimentação? Como é que vai seu ciclo circadiano? O que é isso? Procura aí o que você acha. Como é que está o equilíbrio das suas questões emocionais, dos seus relacionamentos? Olha para dentro. É sempre de dentro para fora. E depois que você olhou para dentro, você olha para fora e vê que ferramenta existe fora de mim no mercado, o que eu posso acessar que pode de verdade me ajudar nesse momento. O que você quer para você? Eu quero fazer um coach para transição de carreira. Ok, vai procurar um profissional. E aqui eu quero fazer uma observação que eu acho importante em relação ao coach, que infelizmente é mal conceituado no mercado. Existe o coach profissional e ele é extremamente sério. E ele não te resolve nada, mas ele é um facilitador para te ajudar muito a você olhar para o teu caminho e se encontrar. Então procure uma pessoa que tenha muita experiência e procure pessoas que tenham experiências em atendimentos individuais. Vai lá conhecer e ver que resultados aquele profissional já teve. Quer uma terapia? Vai procurar uma terapia para te ajudar a encontrar essas respostas. Mas seja fiel e respeitoso com você antes de mais nada. E aí você tem ferramentas muito legais no mercado, né? Você tem o Big Five, que é da ciência da personalidade, você tem o Forças Via, da psicologia positiva, tem o DISC, os motivadores, inteligência emocional. São ferramentas que quando você responde, eles te trazem relatórios, você fala... Quanto eu já ouvi, por exemplo, de pessoas... Nossa, mas... Puxa vida, que alívio. Por que alívio? Porque se eu soubesse que eu não sou culpado de ser assim... Olha que louco. Eu teria conseguido me respeitar mais e teria conseguido tomar outras decisões no caminho que me trariam um resultado melhor. Então, a dica, basicamente, é essa: aprenda a se conhecer. Se você olhar para dentro e entender como você funciona e depois o que você precisa desenvolver para chegar onde você quer, a chance de ter resultado satisfatório vai ser maior, bem maior. Muito bom. Solange, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Sucesso foi um prazer. para ti. Obrigado. Conte sempre conosco. Valeu, obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Imob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.